paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 13, a última lição desse trimestre, onde nós vamos estudar sobre o seguinte tema: a Bíblia, o livro da minha vida. E eu espero que o Senhor Jesus ministre ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal. Passa a ser um dos nossos alunos. Deixa teu likezinho, teu joinha, porque isso ajuda muito a gente a falar de Jesus. Compartilha esse vídeo também, para que mais vidas possam conhecer a palavra de Deus e estudar aqui com a gente. Faça parte dessa família. Somos mais de 100 mil alunos para a glória de Deus e eu conto com você nesse grande projeto. É claro também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, você encontra tudo aqui no canal, disponível no link na descrição desse vídeo. Vale muito a pena você navegar e estudar com a gente. Toda terça-feira eu estou aqui também às 17 horas, trazendo uma mensagem, uma ministração para você voltada para o discipulado, e vale muito a pena você acompanhar os nossos trabalhos. Além do que, tem coisa boa chegando no terceiro trimestre do CPAD e eu conto contigo aqui conosco assistindo a aula do Juvenis. Que Deus te abençoe, tá? Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 13 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a Bíblia é o livro da minha vida. É importante você iniciar então por algumas bases bíblicas. A primeira base está aqui no versículo introdutório da lição, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos. E a leitura bíblica em classe se localiza agora em Salmos 119, versículos 9 ao 12, depois 89 ao 105. Leia esse texto e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja para a glória do Senhor. Na última lição desse trimestre, é importante nós entendermos a oportunidade que temos de estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia, a Sagrada Escritura. É importante nós compreendermos também que a Bíblia, ela é ao mesmo tempo um livro divino e ao mesmo tempo um livro humano. Ou seja, a Bíblia possui dois grandes distanciamentos. Vamos destacar esses distanciamentos para você. O primeiro distanciamento é conhecido como distanciamento humano. A Bíblia, ela foi escrita por pessoas, como eu e você, que foram inspiradas por Deus, em épocas diferentes, situações diferentes e contextos diferentes também. Outra situação que nós também precisamos destacar para você é também compreender que a Bíblia, ela possui o distanciamento divino. A Bíblia, ela é o livro sagrado, ela é a palavra de Deus. Através da Bíblia nós encontramos respostas para a nossa alma e para a nossa salvação também. Eu já deixei claro durante todo esse trimestre que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Dividindo livro por livro com você, nós destacamos que o objetivo da Bíblia é descrever o plano e a obra da salvação. É muito importante você ter isso em mente também. Nós vamos perceber que a Bíblia Sagrada, ela aponta para o caminho que é Jesus. O centro da teologia bíblica é o Cristo. E se nós temos Jesus como centro da teologia, nós entendemos que a nossa teologia, ela é fundamentada na verdade, porque Jesus é a verdade. E outro detalhe que nós aprendemos ao estudar a Bíblia é que a Bíblia Sagrada deve fazer parte da nossa vida devocional, da nossa vida diária e da nossa caminhada cristã também. Eu espero ter contribuído com você durante todo esse trimestre estudando contigo a Bíblia como palavra de Deus, como escritura. Nós também precisamos destacar que para nós pentecostais, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não cremos na visão liberal que defende que a Bíblia contém a palavra de Deus. Essa visão diz que em algumas partes Deus falou e outras não, desqualificando a verdade da Bíblia, desqualificando as Escrituras. Nós não acreditamos nessa linha de pensamento. Nós cremos que toda a Bíblia é palavra de Deus. Aberta é palavra de Deus. Fechada continua sendo palavra de Deus.
Nós louvamos a Deus pela Escritura, porque através da Escritura nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade e nós conhecemos a vida, que é o próprio Senhor Jesus. E se eu estou te ajudando, deixa aí teu comentário, teu likezinho, importante para a gente também, manda essa aula para mais alguém. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte assunto: a veracidade da Bíblia. Vamos estudar em primeiro lugar, como primeiro ponto, sobre o distanciamento humano da Bíblia. Eu vou trazer clareza para você entender como a Bíblia possui a verdade e as histórias que estão na Escritura são histórias verdadeiras. Você precisa compreender que a Bíblia foi escrita por pessoas, por humanos, inspirados por Deus. Esse primeiro distanciamento é conhecido como distanciamento humano. Dentro desse distanciamento humano, nós encontramos então algumas divisões. A primeira divisão é entender que a Bíblia ela possui o distanciamento temporal, ou seja, ela é um livro antigo. O primeiro livro da Bíblia, se você não sabe, foi escrito há mais de 4.000 anos atrás. E o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. Então, em primeiro lugar, nós precisamos levar em consideração ao estudar a Bíblia que a Bíblia ela é um livro antigo e nós precisamos respeitar a Bíblia como um livro antigo. Em segundo lugar, o segundo distanciamento humano que nós podemos destacar para você é que a Bíblia ela possui o distanciamento contextual. O contexto da Bíblia, o momento em que ela foi escrita, a linguagem que a Bíblia apresenta é um contexto que já foi perdido com o tempo. Não é o mesmo contexto de hoje, um contexto moderno, mas é um contexto antigo. E nós precisamos respeitar esse contexto, entendendo que cada personagem da Bíblia que está ali presente nas páginas das Escrituras viveram em contextos diferentes. Outro detalhe que nós precisamos destacar para você também estudando a Escritura é o terceiro distanciamento. O terceiro distanciamento que a Bíblia possui, e esse distanciamento é o distanciamento humano também, é o distanciamento cultural. Eu quero dizer para você que as culturas que a Bíblia apresenta não são as mesmas culturas de hoje. São culturas que se perderam com o tempo também, são culturas passadas. Por exemplo, nós não nos vestimos mais como judeus daquela época dos dias de Jesus. Nós não nos alimentamos como a própria Bíblia cita exatamente sobre a maneira de alimentar-se. Nós não seguimos os ritos que a palavra de Deus cita no contexto cultural dos dias, por exemplo, do próprio Daniel na Babilônia. Nós precisamos compreender que a cultura bíblica está em um passado distante. O quarto distanciamento que eu quero destacar para você também, que a Bíblia possui e é do lado humano, é que a Bíblia ela foi escrita também em 3 línguas diferentes. Ela foi escrita em hebraico, que é praticamente toda a parte do Antigo Testamento, algumas porções de aramaico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito também no grego koiné. Então nós temos 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. E para estudar a Bíblia, nós precisamos compreender também outro distanciamento fundamental que é da parte humana, que é o distanciamento autoral. Os autores da Bíblia, que foram 40 autores, usados em épocas diferentes, em situações diferentes, que registraram o texto sagrado num período histórico de 1.500 a 1.600 anos, todos eles morreram. Nós não temos mais acesso a nenhum autor bíblico. É por isso que, ao estudar a Bíblia, nós precisamos levar em consideração esse lado humano que a Bíblia possui. E estudando esse lado humano, isso não desqualifica a verdade da palavra de Deus, porque nós entendemos que cada personagem citado na Bíblia viveu uma história com Deus. E aqui nós encontramos a verdade de Deus em um passado distante que traz uma verdade relevante para nós hoje também. Outro distanciamento que nós podemos destacar para você, e esse agora é do lado divino, é entender exatamente, em primeiro lugar, que o pecado nos afetou ao compreender a Escritura. Nós não temos condições de compreender a Escritura em sua totalidade por causa do pecado. Só conseguimos
ter a visão sobre a Escritura através da ação do Espírito Santo, que nos dá iluminação sobre o texto. Outro detalhe que nós também precisamos levar em consideração, que há um distanciamento gigante entre nós e Deus, por conta exatamente do nosso afastamento da presença do Senhor. Mas através de Cristo, nós temos então entendimento dessa revelação e compreendemos que Jesus é a ponte da salvação, é o caminho que nos leva para Deus. Olha como é importante compreender como a Escritura traz essa verdade. Olhando para tudo isso que eu estou destacando para você, existem diversas pesquisas arqueológicas também que confirmam que as histórias bíblicas são histórias verdadeiras, como, por exemplo, a cidade de Davi, como, por exemplo, a cidade de Jericó, como, por exemplo, a própria Babilônia, citada nas Escrituras. Há pesquisas arqueológicas que comprovam a existência desses locais que relatam a verdade da palavra de Deus e das Escrituras. Daí a importância de nós entendermos que tudo que está aqui reflete a verdade e que Deus, então, use você na escola bíblica dominical da tua igreja. Já avançando, o segundo ponto da nossa ministração, trata então sobre o seguinte assunto, que a Bíblia ela é um manual para a vida. A Bíblia ela é um manual, é o livro mais lido em todo o mundo, compartilhado entre as pessoas. Desde a invenção de Gutenberg, que apresentou a Bíblia agora na linguagem do povo impressa, hoje nós temos a oportunidade, após a Reforma Protestante, de ter o texto sagrado em nossas mãos. Um dos lemas da Reforma Protestante é só a Escritura, trazendo a ênfase agora que a palavra de Deus aponta para o caminho da verdade, ou seja, aponta para Jesus. E além da visão sagrada do texto, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia foi sim escrita em um passado distante, tem histórias antigas, mas aquelas palavras que estão no texto falam conosco. Quem é que faz isso? É o próprio Espírito Santo que confirma essa verdade no nosso coração. A Bíblia é o único livro que existe no mundo onde você pode ler com o autor do lado, que é o próprio Senhor. Através da palavra de Deus, nós temos um direcionamento para a nossa alma. João Calvino, comentando a respeito só do livro de Salmos, ele diz que Salmos é o espelho da alma. Quando você está triste e você abre a Bíblia lá em Salmos, você encontra um salmo que trabalha sobre a tua tristeza e te traz um conforto diante de Cristo. Quando você está alegre, você também vai encontrar um salmo de alegria. Quando você está em oração, você vai encontrar uma oração fervorosa que vai te direcionar para Deus. Daí a importância de entender que a Bíblia é um livro para a vida. O próprio salmista disse, lá no Salmo 119, versículo 105, que a Bíblia é lâmpada para os meus pés, que ilumina o meu caminho. A palavra, ela ilumina. O próprio salmista deixa claro no Salmo 119, versículo 10, destacando uma pergunta muito relevante. Como poderá o jovem manter puro o seu coração? E ele responde, observando segundo a sua palavra. Lá no versículo 11 do mesmo Salmo, ele descreve, a tua palavra, promessas, escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Então a Bíblia ela é esse manual para a vida. Ela nos orienta sobre tudo. Até na Bíblia você encontra receitas de fazer queijo, manteiga. Você encontra, por exemplo, orientações para a gente viver em comunidade, para a gente guardar a nossa fé em Jesus. A Bíblia é um verdadeiro manual e uma bússola para o nosso crescimento em Cristo. Daí a importância de você falar sobre isso com os teus alunos. Para fechar a aula de hoje e o trimestre, terceiro e último ponto, trata então sobre o seguinte assunto. A Bíblia ela é útil também para os nossos dias. A Bíblia ela é útil para os nossos dias por quê? Porque ela aponta para Jesus. O centro de toda a teologia é o Cristo. O objetivo fundamental da Bíblia é apontar para o caminho da salvação. No Antigo Testamento, por exemplo, olha que mensagem relevante. Você vai encontrar um Deus amoroso, zeloso com o seu povo, como nós estudamos no trimestre passado. No Novo Testamento, você vai encontrar a revelação que é Jesus, como nós estudamos nesse trimestre. E em Apocalipse, você encontra agora essa igreja lavada e redimida com Cristo na eternidade.
Daí a importância de entendermos que a Bíblia, ela traz uma mensagem atemporal. Mesmo sendo um livro antigo, ela vence o tempo e a palavra que está escrita ali me orienta hoje também. Me orienta a viver em sociedade, em comunidade, em coinonia, a trabalhar melhor. Me orienta também a ser um pai de família, a ser um bom marido. Me orienta também a fazer escolhas que vão agradar a Deus, a educar os meus filhos na fé. E é importante você entender isso, que a Bíblia ela traz exatamente essa riqueza para a nossa alma e que a palavra de Deus possa ter te orientado durante todo esse trimestre. Essa é a minha oração para a glória de Deus. E se eu te ajudei nesse trimestre, se as aulas foram relevantes para você, se essa aqui também te ajudou, deixa teu comentário aí, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, acompanha o nosso Ministério Pastoral. Eu fico muito feliz quando vocês fazem isso, nos ajudando em Cristo a divulgar ainda mais a palavra de Deus. Então faça isso para a glória e honra do Senhor. E você que está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você tem a oportunidade de aceitar a Jesus como seu Salvador. Deixando um comentário aí abaixo dizendo eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Vidas já estão se rendendo a Cristo aqui no canal e eu fico muito feliz com isso, porque esse é o objetivo do nosso trabalho aqui. E nós temos o objetivo também de orar por você em Cristo Jesus. E como dica de leitura, eu quero trazer para vocês 2 textos que podem te ajudar muito a crescer nessa visão de ter o Cristo no centro da nossa interpretação bíblica. O primeiro texto que eu quero indicar para você é Hermenêutica Pentecostal, da editora Carisma, vai te ajudar muito a crescer em Jesus. Esse material é sensacional e pode ajudar a crescer. Indicar para você também um texto do meu amigo Carlos Emael, Pregação Cristocêntrica, pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui no 3º trimestre, tá? Até a próxima aula, lição de número 1, para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, 1778, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.